Olá, queridas alunas, sejam muito bem-vindos. Essa aula que nós vamos tratar de um tema inicial do ativo imobilizado, né? Então nós vamos tentar descrever aqui o que é um ativo imobilizado, tentando passar inicialmente também por o que é um ativo, tá certo? Então a norma do ativo imobilizado, CPC 27 e AS 16, ele se aplica então para os imobilizados, né? Mas ele vem aqui inicialmente dizer para quem que ele não se aplica, tá certo? Então, por mais que seja um imobilizado, por exemplo, que caiba na definição, essa norma não deve tratar do imobilizado classificado como mantido para a venda, tá certo? Que é lá do CPC 31, ou de operações descontinuadas, né? Então, ele não deve tratar disso. Então, isso é uma situação específica. Quando eu tenho imobilizado, eu classifico lá que eu não quero mais aquele imobilizado, eu quero vender. Então, eu sigo os ritos daquela norma, tá certo? A segunda coisa é que ele também não trata de ativos biológicos relacionados com a atividade agrícola que não sejam plantas portadoras. Tá? Então, lá no CPC 29, ativo biológico e produto agrícola, ele separa lá as plantas em plantas portadoras e as demais plantas. Né? Então, plantas portadoras estão dentro do CPC 27, o ativo mobilizado. Os demais vão ser tratados lá pelo CPC 29. Tá? E os dois últimos aqui, ele fala sobre reconhecimento e mensuração de ativos de exploração e avaliação de recursos minerais, né? Então, o CPC 34 ele ainda não foi emitido, ainda no período de gravação desse vídeo, né? Então ele ainda não foi emitido, mas quando for emitido, utilizar ele, né? E ainda lá os direitos sobre jazidas e reservas minerais, tais como petróleo, gás natural, carvão mineral, dolomita, recursos não renováveis, etc. Tá? No entanto, para essas atividades aí, sejam as atividades agrícolas, sejam atividades minerais, os ativos imobilizados que são utilizados nessas atividades são tratados pelo CPC 27, tá certo? Uma coisa são os ativos biológicos, produtos agrícolas e os recursos minerais, outras são os ativos imobilizados que estão ligados a essas atividades. Tá? Então, o que então o ativo imobilizado para o CPC 27? O ativo imobilizado é o item tangível, tá certo? Então ele faz essa separação aqui, porque nós vamos ter outra norma de ativo intangível, e ele é mantido para uso na produção ou no fornecimento de mercadorias e serviços para aluguel a outros ou para fins administrativos. Então aqui ele dá para que são usados esse ativo imobilizado? Para esses três usos, tá certo? Produção ou fornecimento de mercadorias e serviços, para aluguel ou para fins administrativos. Então tudo que se encaixar um ativo intangível e que for para que tiver esses usos, pode ser ativo imobilizado. Uma segunda coisa que, além dessas outras definições, é que eu preciso utilizar por mais de um período, tá certo? Então, eu tenho que ter, se for algo que eu vou usar que se encaixa nisso, mantido para produção e fornecimento de mercadorias, é tangível, mas é menos de um ano, ele não é encarado aqui como ativo imobilizado, então não precisa seguir o que diz aqui essa norma, tá certo? E aqui ele diz que correspondem aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercício com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operação que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Basicamente é que o ativo imobilizado ele precisa estar controlado pela entidade e não necessariamente que ela tenha posse desse ativo imobilizado, tá certo? Tem aqui ainda o trecho da Lei 6.404 de 76, a Lei das SAs, com a redação dada pela 11.638 de 2007, que fala o seguinte: os direitos que tenham por objeto os bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desses bens. Então a 6.404 também deixa clara essa questão dos riscos e benefícios e o controle do ativo imobilizado. Né? Então, todos os ativos tangíveis, o CPC aqui, resumindo o CPC e a lei, né? Então, todos os ativos tangíveis ou corpóreos de permanência duradoura, ou seja, mais de um período, destinados ao funcionamento normal da sociedade, seu empreendimento, assim como os direitos exercidos com essa finalidade. Então, resumindo, é isso que é o ativo imobilizado aqui, certo? Sobre essa questão do período, né? A norma fala em utilizar por mais de um período. Em geral, o período se refere a um ano, porque em geral o período que as empresas usam, um ano, ou se for o ciclo operacional dela for maior que um ano, aí
também utilizar esse período maior de 1 ano e não 1 ano, tá? Mas a grande maioria esmagadora das empresas utiliza 1 ano. Então, gasto com ativos que se espera utilizar por mais de 1 ano, eu ativo. Menos de 1 ano, lance em despesa. Nós temos o problema aí das empresas, né? Sobre esse lançar em despesa. Às vezes, ela quer que aquela despesa seja lançada para 6 meses, para 8 meses, para 9 meses ou para os 12 meses, né? Então, quando eu tenho, mesmo que eu tenha ativos dessa natureza que vão ser usados apenas por 1 ano, às vezes a empresa ativa por... eu gastei em janeiro, por exemplo, né? Fui lá e gastei em janeiro com esse ativo, comprei, eu ativo ele, né? Não põe em despesa ainda, mas eu faço uma depreciação dele mensal e equilibro esse gasto nos 12 meses, tá certo? Principalmente gastos que podem ser relevantes para serem distribuídos durante o ano, durante os meses, porque, obviamente, as pessoas nas empresas são cobradas pelo que ela pode entregar, pela sua performance, e, às vezes, despesar tudo num mês, ou em algum outro, ou apenas 2 meses, ao invés do ano todo, se aquilo for usado o ano todo, obviamente, pode trazer alguma distorção nos resultados e provocar alguma coisa que seja indesejada para a empresa, tá certo? Então, a outra pergunta que a gente tem que se fazer, né? Peraí, imobilizado é um ativo? Né? Então, a estrutura conceitual CPC00R2, né, ele tem essa definição de ativo, que mudou um pouco em relação à primeira versão, que ele fala o seguinte: o ativo é um recurso econômico presente, controlado pela entidade como resultado de eventos passados. E o que é esse recurso econômico? É um direito. Então, esse recurso econômico tem que ser um direito que ele tem o potencial de produzir benefícios econômicos. E como é que isso acontece? Então, o que é o potencial de produzir benefício econômico? O CPC 00 lá R2, mais uma vez, lá no parágrafo 4.16, ele vai dizer várias maneiras como os ativos podem produzir benefício econômico. Né? Então, o que é esse potencial de produzir benefício econômico? Então, primeiro, receber fluxo de caixa contratual ou algum outro recurso econômico. Trocar recursos econômicos com outra parte em condições favoráveis. Né? Então, essas são as duas primeiras. Depois eu vou vir aqui para D, receber caixa ou outros recursos econômicos por meio da venda do recurso econômico. E extinguir passivos por meio de transferência. Tudo isso aqui a gente pode fazer, o A, B, D e E, a gente pode fazer com os ativos imobilizados. Mas, em geral, o que a gente faz com o ativo imobilizado? É mais parecido com o C ali, tá certo? Produzir fluxos de entrada de caixa ou evitar fluxos de saída de caixa. Então, por exemplo, utilizando o recurso econômico individualmente ou em combinação com outros recursos econômicos para produzir produtos ou prestar serviço. Então, isso em geral por exemplo, o que as máquinas fazem numa indústria. Então, eu compro, aloco, crio um monte de máquinas, coloco elas em conjunto, galpões, etc., tudo para produzir produtos, para que esses produtos tragam recursos, eu possa trocar isso com os clientes trazerem dinheiro para dentro da entidade. Né? Eu posso utilizar o recurso econômico para melhorar a vida de outros recursos econômicos. Então, faço algum incremento, alguma melhoria. Por exemplo, quando eu faço aquelas grandes manutenções ou grandes trocas, grandes substituições de equipamentos que melhoram a vida dos ativos ou até torna mais eficiente um processo, etc. Ou ainda a terceira, que é bastante comum com os ativos imobilizados, arrendando o recurso econômico a outra parte. Eu pego esse ativo e alugo ele para outro, tá certo? Eu posso ainda, por exemplo, como eu disse, posso vender o ativo imobilizado? Claro, mas em geral não é isso que eu quero fazer, tá? Então, por isso que eu falei ali que o C é o que mais acontece com o ativo imobilizado. Óbvio que os outros eu também posso fazer. Eu tenho lá uma máquina parada, eu tenho um carro, ou até mesmo que eu uso, e eu tenho um passivo, eu vejo com o meu credor. Você não quer aceitar esse carro? Eu aceito. Então, pronto, eu extingui a dívida por meio da transferência desse recurso econômico. Eu tinha o direito disso e extingui a dívida com isso. Tá certo? Então, esse videozinho foi mais para tratar sobre essas questões de ativo e, obviamente, evidenciar que o ativo imobilizado com certeza é um ativo porque ele tem esse potencial de produzir benefício econômico, tá certo? Espero que tenham gostado, até a próxima. Tchau, tchau.